Aula 4. Desapego físico. Vamos começar, gente. Estamos no ar. Grupo de alunos, venham. Já começou. Aula 4, desapego físico. Oi. Vamos começar. Deixa eu... Tá dando para escutar direitinho? Deixa eu só ver se tá aqui tudo certo no YouTube. Então, pode compartilhar com as pessoas. Caso não tenha acesso, pode compartilhar no YouTube também. Também é Tati Lamy. Tá tendo a transmissão pelo YouTube também. Só não fica salvo no YouTube, fica salvo só no Instagram. E hoje estamos no dia 4. A gente já desmistificou algumas palavras. A gente já falou de desapego emocional. Já falamos de desapego digital. E hoje vamos falar do desapego físico. O mais conhecido, eu acho que eu esqueci de algum, né? Desmistificando as palavras, desapego digital, desapego emocional. Eu acho que eu me perdi aí, gente. Em qual que foi já? São tantos desapegos, gente, são tantos desapegos. Mas eu quero saber o seguinte, tem tarefinha, vocês estão fazendo? Eu quero ver se estão fazendo. Qualquer dúvida é para me chamar, tá? Qualquer dúvida na hora da tarefa é para me chamar. Tem a Roda da Vida, tem assistir um filme lindo do Divertidamente, olha só. Tem as umas tarefinhas legais também. Lembre que é para tentar descobrir como que você entende, como que funcionam os sentimentos dentro de você, como que você vai conseguir ter a clareza, a intuição, como que você está enxergando como está o seu momento agora. Então, todas essas tarefas que eu passei antes de ontem, tudo para preparar para vocês chegarem agora. Por que agora? Porque o físico, o desapego digital de ontem, ele já começa a pegar, mas não pega tanto quanto o físico. O físico pega muito. Olha, parabéns, limpando os e-mails, muito bom. Então, o físico, ele pega mais. Ele pega mais do que os desapegos, tanto digital quanto emocional. Porque o emocional, o que é? O desapego emocional é você entender como é que você lida com aquele determinado sentimento e... Não tem no Netflix, será que tem no YouTube? Boa pergunta, mãe, não sei te dizer. Eu vou dar uma olhada onde que tem, daí eu te passo, tá? Então, daí você sai... Muito bom, saiu de grupos, isso! É isso mesmo, esses movimentos que tem que começar a fazer, tá? Tem que começar a fazer esses movimentos aos poucos. Eu passei o digital antes do físico, porque o digital ele é um pouco mais fácil do que o físico. O físico ele mexe mais com a gente. Pode parecer que não, mas mexe bastante, porque ali é a materialização das coisas. Quando é o digital, querendo ou não, ele não é algo que você tá pegando, não é palpável, é um pouco mais fácil. Agora, quando você pega, você sente o que você tem que desapegar, o negócio é um pouquinho mais complicado. Então, teve uma sequência certinha que eu trouxe para vocês até aqui, justamente para preparar vocês até o desapego físico. E por que no sábado? Porque vocês têm domingo para colocar a mão na massa, olha que bonito! Ei, não tem desculpa, que é segunda-feira, que tem que trabalhar, apesar de que eu trabalho no domingo também, mas a maioria não, então não tem desculpa.
Desapego físico foi justamente no sábado, foi muito bem pensado, muito bem calculado, porque assim vocês têm o domingo para colocar em prática, tá? Gente, só vou fechar a janela ali que tá entrando uns mosquitinhos aqui, só um pouquinho. Pronto. Então, minha gente, o desapego físico não tem muito o que eu explicar o que é o que não é. Porque é o que vocês já estão acostumados. É vocês pegarem as coisas que não servem mais e mandar embora. O que vocês têm que olhar? Primeiro, vocês têm que olhar o que é tralha. Lembra o que é tralha? É aquilo que não faz mais sentido, é aquilo que não tem um apelo sentimental, é aquilo que não faz mais diferença para você. Pode ter feito diferença um tempo atrás, mas agora já não faz. Então você vai começar sempre pelas tralhas, porque ela não machuca. As tralhas é algo que é só para liberar espaço. Então comece com as tralhas. Pegue tudo que realmente não importa mais para você, tudo que só tá ocupando espaço e manda embora. Então é por aí que vocês vão começar. Então amanhã a minha ideia é que vocês comecem pela destralhe, mas claro que vai de cada um de vocês, tá? E o que acontece? Depois do destralhe, você vai para o desapego. Como o desapego é um momento que você acaba demorando um pouco mais para fazer, você vai fazer por etapas. As tralhas, às vezes você pode ir passando cômodo por cômodo e o que você bateu o olho e já não fizer sentido, já vai catando. Não precisa parar especificamente num lugar e ficar remexendo para ver se tem tralha ou não. Pega, vai passando no cômodo, dá aquela olhada meio superficial, abre uma gaveta, abre outra, abre o armário, mas dá aquela olhada superficial e já tira tudo que realmente já não faz sentido para você. E você vai separar em caixas. Hoje vai ser bem prática a aula, tá? Hoje, como é um desapego físico, não tem muita coisa para explicar o que é um desapego físico, porque físico é o que você pega. Então, vou na prática dando dicas para vocês e como fazer esse desapego físico, tá? Qualquer coisa vocês vão perguntando e eu vou falando para vocês. Só lembrando, falando em tralha... Tá bom, Natal em família, né? Tá bom. Mais ou menos. Eu lembrei também agora que eu li. Tá, volta à aula seguinte. Antes, lembre que está concorrendo a uma consultoria grátis. Quem fizer o print de todas as aulas no momento que eu falar e compartilhar nos stories, colocando a hashtag Jornada do Desapego e também me marcando, colocando o @TatiLami para poder ver que realmente vocês postaram. E daí nos dias, na 7ª aula, que não é dia 7, é dia 16, eu vou fazer o sorteio de quem vai ganhar essa consultoria online e gratuita, tá bom? Só relembrando isso. Lembrando que hoje é a aula 4, ainda temos o desapego financeiro amanhã. Amanhã é doidinho, mas venham, porque é bom, faz parte. Segunda-feira vai ser o desapego energético. E na terça-feira vai ser o resumo de tudo e mais a abertura das vagas para o curso Despertar da Libélula, tá? Eu vou explicar do curso um pouquinho mais pra frente, não preciso explicar agora, porque no momento o que eu quero é que vocês aprendam tudo que eu tô falando pra vocês. Esse daqui é um curso pago que eu tô entregando gratuitamente pra vocês, porque eu quero que vocês aprendam a base do desapego, o que realmente é o desapego, para lá na frente, sim, vocês se transformarem e entrarem de cabeça e tornar um desapego um hábito, que vocês não vão mais sentir aquela dor, aquele desconforto tão grande que às vezes ele pode causar, tá? Então, é como se ele fosse um preparatório para o curso pago, tá? É um curso que tanto ele é obrigatório fazer isso antes. É obrigatório passar por isso antes. Não vou obrigar, né, gente? Mas é muito importante para entender toda essa base.
do que é realmente o desapego, o que você tem que mexer, que vai mexer com os seus sentimentos, e você entender como que você vê os seus sentimentos e como que são as suas reações diante esses sentimentos. Então, você tem toda essa preparação para daí sim dar o próximo passo. Então, nesse curso, que vai terminar na terça-feira, vocês vão ter já uma transformação, vocês já vão ter dado um passo muito grande, tá bom? Quem quiser depois, ainda dá mais um passo maior ainda, tá? Junto comigo e mais algumas surpresas, que daí eu conto um pouquinho mais lá pra frente. Provavelmente na quarta-feira também vamos ter uma surpresa, uma live surpresa, estou confirmando ainda, mas se tudo der certo, na quarta-feira vamos ter uma live surpresa muito legal e muito divertida. Também vou contar com vocês, também vai ser referente a desapego, tá bom? Então, agora vamos continuar com a parte do desapego físico. Eu já vou dar algumas dicas para vocês do que dá para você, como que dá para vocês começarem. Então, além de começar pelo destrale, que eu falei para vocês que comece pelo destrale, tira tudo, passa cômodo por cômodo, dá aquela olhada nem que seja superficial, e vocês vão separar. Porque o destrale não é porque uma tralha para você vai ser tralha para outra pessoa, também tem isso, tá? Então, vocês vão separar. O que vocês está estragado, principalmente o que está estragado, trincado, rachado, não pensa, é para ir para fora, não pensa. Rachado, trincado, sem conserto, às vezes é algum aparelho eletrônico que não tem mais conserto, qualquer coisa que não tenha mais solução, vocês vão jogar fora. Tira isso dali, abre espaço, tá? Então, coloca nesses que vão, lixo que não é lixo, por exemplo, tá? Algo que dá para ser lixo que não é lixo. Algo que dá para você, é tralha para você porque não faz mais sentido para você, mas dá para ser doado. Por exemplo, tem um monte de livros que você não vai mais ler, que não faz mais sentido para você, mas livro não é lixo. Então, vamos colocar os livros para uma doação ou, quem sabe, para uma venda, tá? Então, você vai separar nisso. Separar o que é lixo, o que dá para ser uma doação, ou dar um outro sentido, ou dar para uma outra pessoa que você acredita que vai gostar, e vender se for o caso. Então, você vai separar nessas 3 questões. Isso da tralha. Você também vai fazer isso na parte do desapego. Terminou todo o destralhe, já fez tudo que não faz sentido para você, já fez aquela limpeza geral de tudo, agora você vai olhar para o desapego. O desapego, você vai olhar por cômodo. Tem várias formas de fazer, tá? Eu vou falar qual eu acredito que dá certo, que foi a que eu fiz. Por quê? Se você faz muita coisa ao mesmo tempo, por exemplo, catar tudo que tem dentro do teu armário e jogar em cima da cama, para algumas pessoas pode dar certo. Para a maioria das pessoas não vai dar certo, vai gerar uma frustração, porque não vai conseguir dar conta de ver tudo aquilo no mesmo dia e vai jogar tudo de novo no armário e não vai mais querer olhar para aquilo. Então, por experiência própria, eu não recomendo vocês tirarem tudo que tem dentro do armário e jogar em cima da cama. Comece sempre comece por algo pequeno. Comece por algo pequeno, que você sabe que você vai começar e você vai terminar, e isso vai te dar um ânimo. Eu até recomendo começar pelaquela gaveta da bagunça clássica, que todo mundo tem na casa, uma gaveta da bagunça. Me contem se travou, porque para mim parece que travou. Dá uma olhadinha aí, por favor, me respondam. Deixa eu ver se eu consigo ver por aqui. Aquela gaveta da bagunça clássica que todo mundo tem na casa, uma gaveta da bagunça. Voltou? Me contem se travou, porque para mim parece que travou. Daí, gente, voltou? Tá. Porque para mim ficou tudo preto aqui, sumiu tudo. Então, tá bom, vamos continuar. Porque pra mim ainda aparece como travado. Se não tiver travado, vocês se travar, vocês só dão um ok aí, que tá tudo certo, que eu continuo, tá bom? Então, a clássica
gaveta da bagunça, que vocês não sabem onde coloca as coisas. Ah, não sei onde guardar isso, vou pôr na gaveta da bagunça. Então, comece por essa gaveta, porque pode ter muita coisa nessa gaveta, mas é um espaço pequeno, é algo rápido de se resolver, tá? Então, comecem por essa gaveta. Tá. Então, o que você vai fazer? Você vai separar por tipo. Por exemplo, caneta, papel, documento. Você vai separando pelo que são cada coisa. E se ela já tem um lugar específico para ser guardado, já vai lá e guarda naquele lugar. Tira daquela gaveta da bagunça. Se não tem um lugar específico, que no fim ela acaba sempre ficando ali naquela gaveta, então tudo bem, você organiza ali dentro daquela gaveta. Gaveta da bagunça é até legal você ter algumas divisões, ter uns organizadores, mas você não precisa ir nas lojas comprar os organizadores, você pode reutilizar. Pode reutilizar potes, embalagens, o que você achar de proveito. Vou até pegar um aqui para mostrar para vocês. Então, eu tenho na minha gaveta aqui. Aqui é o meu escritório, ateliê e tudo mais um pouco, né? Então, eu tenho aqui um pote, que eu não tenho mais a tampa dele. Então, eu coloquei todos os meus alicates. Eu coloquei tudo dentro deste pote e coloquei dentro da gaveta, porque assim os alicates ficam tudo dentro do pote. Aqui eu tenho... Opa, prendeu aqui, peraí. Aqui é um... Eu ganhei esse daqui da minha tia. Como foi com muito amor e carinho que eu ganhei dela, eu não vou me desfazer. Estragou o zíper. No fim, eu não arrumei o zíper, porque por dentro também deu uma rasgadinha. Eu usava ele como uma carteira. Eu falei, então, como eu não vou usar mais ele como carteira e eu não quero me desfazer, eu coloquei retalhos. Eu coloquei retalhos aqui dentro, para os retalhos ficarem organizadinhos e para colocar dentro da gaveta. Então, aqui são alguns exemplos, tá? Esse daqui também eu reutilizei. É algo que eu reutilizei, que ele vinha... aquele mini kit de costura. E eu coloquei os zíperes aqui dentro, para ficar também organizadinho. Tudo bem até agora? Então, o ideal é você começar justamente por esses pequenos passos, tá? Deixa eu só avisar meu suporte aqui. Então, comece por essas gavetas, que você tem de tudo e um pouco, tudo mais um pouco, tá? Quando você for para outros ambientes, quando você for fazer outras partes, por exemplo, você vai fazer a gaveta de meias. Daí sim, o ideal é você juntar todas as meias que você tiver na casa, tá? Daí você junta todas as meias que tem na casa, daí sim você vai ver o que usa, o que não usa, o que tá rasgado, o que tem que arrumar, o que não vai arrumar, e o destino que você vai fazer com essas meias. Quando você for ver algo no quarto, você vai ver as camisetas. Sim, junte as camisetas, todas as camisetas, e coloque lá todas as camisetas para ver se o que você vai fazer com elas, tá? Por isso que é bom começar sempre com as gavetas, por ser espaços pequenos e você conseguir dar conta num determinado período de tempo que você tem naquele dia. E isso não te gera aquela frustração. Porque se você não consegue terminar, ele te gera uma frustração, um sentimento de fracasso, que você não consegue dar conta e você não consegue organizar. Por isso que é ideal você fazer por partes. A maioria funciona assim. Gente, nada é regra exclusiva e só assim que vai dar certo. Você tem que ver como que é melhor para você. Por isso que todas as aulas de antes
foi justamente para você olhar para você, para entender como que você funciona, como você sente tudo, para daí sim você conseguir chegar nesse momento do físico e entender o que você está passando. O que acontece? Quando você tá mexendo assim numa gaveta da bagunça, numa gaveta de meia, tá tudo bem. Na hora que você começar a mexer em fotos antigas, a hora que você começar a mexer em cartinhas antigas, uma roupa que você não usa, mas você ganhou de alguém muito especial, isso pode sim te dar um problema físico. Pode te dar um cansaço, pode te dar vários fatores que podem te fazer procrastinar. Porque a procrastinação nada mais é algo de defesa do seu corpo. É natural você procrastinar porque o corpo está querendo te defender de algo. E como você está indo de encontro a algo que te faz algum tipo de mal, porque ele pode te dar algum desgaste emocional, pode ocorrer a procrastinação. Por isso que eu não recomendo jogar tudo em cima para fazer, porque o desgaste é muito grande. O desgaste mental, o desgaste físico, o desgaste emocional é muito grande. Por isso que vocês têm que entender primeiro o corpo de vocês, para vocês conseguirem fazer de forma definitiva o desapego e de uma forma mais tranquila. E começar sempre por um passo de cada vez, por algo pequeno, porque assim você vai entendendo como você vai lidar com aquela situação. Você vai entendendo como que o teu limite. O meu limite é mexer 1 hora no máximo. Então daí você tem que se preparar na hora que você for mexer determinada coisa que você vai fazer por 1 hora. Não, hoje eu consigo fazer 2 horas, eu vou aguentar, eu vou conseguir. Mas é porque você já entendeu o seu corpo, já entendeu como é que funciona os seus sentimentos em relação àquele desapego. Lembra, desapego é deixar de ter apego. É você ressignificar aquilo que está na sua mão, para daí sim você dar um destino para aquilo. Quando você fala de roupa, a maioria das pessoas são sim um tipo de acumuladores em relação à roupa. Tem muitas mulheres que são sim acumuladoras. Por que eu digo isso? Lembra lá na primeira aula eu expliquei o que é acumulador. Só que existem os acumuladores e existem os acumuladores compulsivos. Acumulador é porque ele vai estar guardando as coisas, chega um ponto que ele já nem sabe mais o que tem lá. E ele só coloca a coisa para dentro. Só coloca a coisa para dentro. E tem uma dificuldade de decidir o que fazer com aquilo. Então, como ele tem essa dificuldade de decidir o que fazer, ele deixa lá. Então, isso sim é um tipo de acumulador. Só não é um acumulador em nível patológico. Mas ele é um acumulador. É um acumulador que consegue sozinho trabalhar essa acumulação. Basta saber como o seu organismo está lidando com aquela situação. Basta começar um passo de cada vez. Às vezes precisa de suporte, mesmo não sendo um acumulador compulsivo? Precisa. Mas não necessariamente vai precisar de um psicólogo, um psicanalista ou um psiquiatra. Às vezes o suporte de uma personal organizer ou um suporte de uma terapeuta integrativa, são os dois. Tinha que fazer, né, minha propaganda. Mas, às vezes é um suporte de uma colega, às vezes é um suporte de uma irmã, mas às vezes você precisa de um suporte, sim, para te ajudar nesse processo. Mas não chega a ser um nível patológico de ter que entrar com medicação e nada disso. Então, a grande maioria das pessoas são, sim, acumuladoras em algum sentido e em algum nível. Eu posso dizer que eu sou um pouquinho de acumuladora de bicho de pelúcia. Eu tenho muita dificuldade de me desfazer dos meus bichos de pelúcia. Minha mãe sabe muito bem disso. Como eu tenho dificuldade de desfazer dos meus bichos de pelúcia. E eu já não tenho espaço para guardar bicho de pelúcia e eu vou lá e continuo comprando os bichos de pelúcia. E agora eu ainda tenho a capacidade de dizer que é para minhas filhas. Mas eu sou bem consciente disso. Eu sei que realmente eu tenho essa dificuldade, que eu tenho que trabalhar a minha questão com os bichos de pelúcia. Mas é um apego muito grande que eu tenho com isso.
E eu acabo compensando, me desapegando de outras coisas. Por quê? Porque a gente põe na balança. O desapego não é você viver sem nada. É você liberar espaço. É você estar com o que realmente importa para você e que realmente você tem lugar para guardar. Se você não tem lugar para guardar, você tem sim que mandar embora. Então você vai fazer pesos. Você vai pegar duas coisas, por exemplo, parecidas. Vou falar de roupa, tá? Que às vezes é um pouquinho mais fácil. Tem duas camisetas amarelas, tá? Duas camisetas amarelas. Eu uso as duas. Eu gosto realmente das duas. Eu consigo fazer combinação com as duas. Nenhuma das duas está estragada. Nenhuma das duas tem algum tipo de caimento que não é legal. Tá tudo certo, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Você tem lugar para guardar? Não, não tenho. Então escolha qual você vai ficar. Por mais difícil que seja, você vai ter que fazer em algum determinado momento essas escolhas. Por isso que é legal você aprender tudo aquilo que eu passei antes para vocês. Vocês entenderem o que realmente é importante para vocês. O que realmente faz diferença na vida de vocês. Desapego não é deixar a casa vazia. As pessoas que falam, eu vivo no minimalismo. Minimalismo não é deixar a casa vazia, é ter o mínimo possível para aquela sobrevivência daquela pessoa. Ela acredita que com aquele mínimo ela consegue viver muito bem. Quer dizer que ela é uma pessoa desapegada? Não! Quer dizer que ela é uma pessoa minimalista, que ela consegue viver com menos. Mas isso não quer dizer que ela é desapegada. Ela só sabe pesar muito bem na balança o que realmente faz sentido para ela e o que não faz. Mesmas coisas as pessoas que falam do essencialismo. É a mesma coisa, viver com o essencial. O que é o essencial para ela pode não ser essencial para mim. Quer dizer que ela é uma pessoa desapegada? Não. Só quer dizer que ela sabe medir certinho o que realmente é prioridade na vida dela. E aprender o desapego é para isso, para você saber o que é a sua prioridade, como que você vai guardar essa sua prioridade. Se você prefere estar num ambiente mais minimalista, você vai ter que aprender a julgar melhor as suas prioridades para poder reduzir isso. E isso acaba sendo um estilo de vida. Você escolhe ser minimalista, você escolhe ser essencialista e você aprende. Você aprende a ser assim. Não é todo mundo que vai conseguir ser assim. Mas todo mundo consegue aprender a desapegar. É só olhar como que é dentro de você. O que você está querendo suprir. Qual a necessidade que você está querendo suprir com aquilo que está na sua casa. Passe a olhar para isso. Por que você tem um armário tão abarrotado de roupa? Por que você tem tantos sapatos? O que leva você a comprar algo que você já tem? O que leva você a não conseguir decidir o que vai embora e o que fica? Não é só físico, não é só por causa daquilo que está na tua mão. É alguma necessidade sua que não foi atendida e que você está tentando suprir com isso. Então você tem que lidar, você tem que aprender como que são os seus sentimentos, da onde que eles vêm, por que eles vêm, como que é a sua raiva, como que é a sua tristeza, como que é o seu medo. Você tem tudo aquilo no armário porque você tem medo de precisar daquilo? Tudo bem, mas você precisa ter 10 da mesma coisa? Se você tem medo de precisar, mas uma coisa já basta? Caso você precise, você já tem aquela uma determinada coisa. Então, o desapego, quando você aprende o real desapego, tudo se torna mais leve, você fica mais leve. Porque muitas vezes, quando você vai comprar alguma coisa, você tá numa ansiedade. Porque você tá em busca de algo que a compra não vai suprir. Tanto que muita gente acaba comprando
saiu da loja, já não sabe por que comprou. Já não sabe por que comprou. Porque a necessidade da pessoa não era comprar aquilo. Ela comprou para tentar ocupar o que realmente ela precisava fazer. Ela estava tentando cobrir aquele buraco com aquela compra. Por isso que o desapego físico é o mais comum, que todo mundo escuta, porque a pessoa compra, daí depois desapega, depois manda embora e não quer mais saber, e outros vai acumulando, e todo mundo só fala de desapego físico. Só que o desapego físico é o final. Tem muito mais coisa antes que você tem que desapegar e olhar, antes de chegar num desapego físico, para ele se tornar rotineiro, se tornar real mesmo, efetivo. Porque senão você vai desapegar lá dos livros, tá? Desapegou dos livros. Ah, não quero mais livro, não vou mais ler, agora só vai ser digital, não sei o quê, bababá, não quero mais livro. Ok, desapegou. De repente, daqui a alguns meses, você vai se ver com um monte de... Vamos ver aqui a papelaria. De repente, você tá lá com um monte de caderno diferente, um monte de de caneta diferente, tem réguas, e tem carimbo, e tem não sei o quê, e você nem usa. Você nunca teve tudo isso, mas agora você tem. Você passou o seu apego para a papelaria. Tirou os livros, desapegou dos livros, ótimo! Mas você não desapegou o verdadeiro motivo que fazia você ter aqueles livros. Tá entendendo? Vocês estão entendendo qual que é o porém disso? O físico, ele só é o reflexo do que está acontecendo dentro de você. Tudo que você precisa desapegar do físico, não adianta você simplesmente desapegar se você não entendeu por que você se apegou. Você tem que entender o porquê que você se apegou. O porquê que você tem 60 vestidos. O porquê que você tem 300 sapatos. O porquê que você tem uma biblioteca cheia de livros e não lê nenhum. O porquê que você tem eletrônicos e mais eletrônicos guardados e que nem funcionam. Então você tem que entender o porquê de tudo aquilo. Por isso que eu falo, começa pelo destralhe, joga tudo que já não faz sentido para você. E na hora que você for fazer o desapego físico do que realmente importa para você, faça com total presença. Por isso que eu falo, não joga tudo em cima da cama. Eu estou aqui sugerindo para vocês, e é de coração, que só assim, pelo menos comigo, eu sei que não vai ser regra com todo mundo, mas comigo e com uma grande maioria das pessoas que eu já estudei, que eu já fui atrás e que eu já trabalhei em cima disso, eu percebi. Não adianta desapegar se você não entender por quê que você se apegou. Porque você pode sim nunca mais ter aquele mundaréu de livros, mas você pode daí transformar em sapatos. Então é isso que você tem que olhar. Você tem que estar totalmente presente no momento que você está fazendo e entender por que que você está se desfazendo daquilo. O que que aquilo representou para você no momento que você comprou? Eu, por exemplo, eu tenho livros aqui que eu não leio. E eu fiz um desapego bem grande de livros esses dias. Eu lembro nitidamente que eu comprava livro porque eu gostava do ambiente da livraria. Então, como eu gostava do ambiente da livraria, eu chegava na livraria com uma necessidade enorme de sair com um livro na mão, mesmo que eu não fosse ler. Então, eu tinha muito livro aqui que eu nunca nem abri. Ainda tem alguns, confesso. Confesso que ainda tem alguns. Mas alguns que eu sei que vai me trazer algo legal. Vai me trazer algo legal, então eu vou ler. Mas agora foi mais consciente os livros que eu mantive aqui. Foi mais consciente. Antes eu tinha a necessidade de ir lá na livraria e comprar algo.
porque eu achava que o livro iria me suprir. Aquele cheiro do livro me trazia algo muito gostoso, reconfortante. E eu pegava e comprava. Só que não tinha sentido o livro em si. Era toda a experiência em volta que me fazia comprar aquilo. E eu vou confessar para vocês, eu deixei de comprar as coisas assim comigo. Depois que as minhas filhas nasceram. Comigo eu não faço mais isso, mas eu faço isso com elas. Não é que elas vão lá e compram um monte de coisa, não. Mas quando eu me pego comprando algo que não tem sentido nenhum estar comprando, que geralmente eu estou comprando para elas, eu vejo que é pela sensação que aquilo está me trazendo naquele momento. Não é necessariamente o que eu estou comprando, e sim a sensação que aquilo está me trazendo. Às vezes é um conforto, às vezes eu estou me sentindo super mal por alguma coisa e eu tento suprir isso comprando. Para mim, essa pandemia foi a melhor coisa nesse sentido, nessa questão. Nesse isolamento, você já não vai mais nas lojas fazer isso. Então, eu estou cada vez conseguindo lidar melhor em entender os meus sentimentos, e entender por que eles estão vindo e que eu não preciso comprar nada para suprir eles. É só entender o porquê que eles estão ali. Então, a minha proposta é justamente essa. Façam com presença. Pegue o que vocês precisam fazer de desapego, coisas pequenas, um passo de cada vez, e façam com presença. Comece para os ambientes que você acredita que não vai te trazer tanta manifestação sentimental. Comece pelo escritório, comece pelo quarto dos filhos, que às vezes uma coisa ou outra é um pouquinho mais fácil, ou então até mesmo para o seu quarto, alguma coisa que você não costuma mexer. Desapegar de... Gente, me fugiu a palavra. Desapegar de objetos de decoração. Eram objetos que tinham fugido. Objetos de decoração também é importante. Porque nem sempre a gente tem espaço para guardar esses objetos de decoração. Então veja o que realmente faz diferença, o que condiz com o seu momento de vida. Às vezes você comprou algo há muitos anos atrás e ainda está ali e você por algum motivo não consegue se desfazer. Olhe para aquilo com mais carinho, com mais atenção e veja por que você não consegue se desfazer daquilo. Lembre, não precisa se desfazer de tudo, não é isso, mas tem que ter um sentido. O que você tem dentro da sua casa tem que ter sentido, tem que ter a função. Eu não sei aqui, eu vou até parar e fazer um... Não sei aqui quem é fã de Friends. Alguém é fã de Friends? Alguém já assistiu Friends? Eu vou fazer um... Como se for... Isso que eu tô falando eu vou colocar numa cena do Friends, tá? Quem não assiste, quem conhece, quem não conhece, mas assim, existe a Phoebe, tá? Existe a Phoebe. Amo e venero. Eu sou completamente apaixonada, tenho a coleção inteira e isso nunca na vida eu vou me desfazer. Porque é uma coisa assim, sou eu, tá? Mas eu vou fazer essa analogia com essa cena do Friends. A Phoebe nunca andou de bicicleta. Nunca andou de bicicleta. Então, os amigos, né? Os amigos dela, no caso aqui o Ross, resolveu comprar uma bicicleta do jeitinho que ela tinha imaginado, porque ela brincava com uma caixa de uma bicicleta na infância, tá? A Phoebe brincava com uma caixa de uma bicicleta, então ela tinha uma imagem de uma bicicleta. E ela descreveu essa imagem. Então o Ross achou uma bicicleta muito parecida com essa bicicleta que a Phoebe falava. E comprou essa bicicleta para a Phoebe. Tá? O que aconteceu? A Phoebe não sabia andar de bicicleta. Ela não sabia, ela nunca aprendeu a andar de bicicleta. Então, ela passeava com a bicicleta do lado. O Ross não ficou satisfeito com isso, porque ele deu a bicicleta para ela poder andar. Viu que o sentido para a Phoebe da bicicleta era um,
Pro Ross era outro. Pra Phoebe era aquele sonho de criança, aquilo que ela sempre quis, estava ali na frente dela. Não importa se ela ia saber andar com a bicicleta ou não. O que importa é que ela estava com aquilo. Pro Ross, não. Pro Ross, ele deu a bicicleta para ela andar. Que ela tinha que andar com aquela bicicleta. O que aconteceu? A Phoebe acabou caindo com a bicicleta. Porque o Ross insistiu tanto para ela andar que ela acabou caindo com a bicicleta. Gente, eu vou resumir, tá? Acabou caindo com a bicicleta. Eu não vou falar da personalidade da Phoebe, que é única, é uma coisa única, a Phoebe é única. E como ela caiu, ela não ia mais andar com a bicicleta. E ela acabou falando pro Ross que ela não se importava mais com a bicicleta. Que ela não ia mais que não ia andar com a bicicleta e pronto. E guardou a bicicleta no quarto dela. Guardou a bicicleta no quarto dela e falou pro Ross que tinha mandado embora. No fim, o Ross descobriu que a bicicleta estava lá. E no meio de todo o caos ali da história, tudo, o Ross querendo que ela andasse, ela falando que não ia dar, não importa ali esse meio. O Ross falou pra ela o seguinte. Vou falar com as minhas palavras, tá, gente? A essência da bicicleta é andar, não é ficar de enfeite. Então, você está matando a bicicleta quando você deixa ela parada dentro de casa. E a Phoebe, no jeito dela, pediu desculpas pela bicicleta. Falou, eu não quero matar você. Então a Phoebe acabou doando essa bicicleta. Então o que eu tô querendo dizer aqui para vocês? Não importa o apego que você tenha com aquilo. Ele está fazendo sentido ou ele só está ocupando espaço? É isso que você tem que olhar. Adianta você ter uma bicicleta no seu quarto ocupando espaço e você nunca vai andar com ela? Ou é melhor você doar para alguém para ela ter realmente sentido daquilo? Adianta você ter um armário abarrotado de roupa e você nem saber o que você tem lá dentro, com tantas pessoas que poderiam estar utilizando aquela roupa, e aquela roupa tendo o sentido que realmente ela tem, que é ser utilizada? Então é um lado meio sentimental de olhar para as coisas físicas que a gente tem? Mas olhe dessa forma. Se você não usa, alguém pode estar precisando usar. Você está parado e você nem sabe a existência. Você nem sabe que você tem aquilo, por que você tem aquilo. Manda embora. Dá para quem precisa e para quem vai utilizar e dá a finalidade real daquilo. Esse é o real desapego. Quando você aprende que aquilo não faz mais parte de você. Você não vai mais utilizar aquilo. Aquilo não vai mais fazer diferença na sua vida. E você consegue ressignificar esse apego e acabar transformando numa tralha e acabar mandando embora. É isso que eu quero que vocês aprendam aos poucos. Não é rápido. Não tenta dar um passo maior que a perna, porque daí você só vai trocar um apego pelo outro. Só estejam totalmente presentes no momento que forem fazer. Tá? E agora, no momento do print, eu vou mostrar um dos meus apegos. Claro, né, gente? Como que eu não vou mostrar, né? É um apego, gente, sério. Claro que tinha que ser um bichinho de pelúcia, né, gente? É um velhinho, assim, uma coisinha fofa, ó. Não sei quem que conhece esses macaquinhos. É o momento do print, hein, galera? Que eles colocam o dedinho na boca, o pezinho. Eu acho a coisa mais fofa do mundo. Eu acho tão fofo, que ele fica no meu escritório, olhando pra mim. Porque ele me traz Claro que você lembra, né, mãe? Porque ele me traz essa lembrança de criança, de brincar, de que as coisas podem ser mais leves. E às vezes eu tô lá, né? Tô meio estressada, eu vou lá, coloco o dedinho dele na boca e deixo lá.
Ai, preciso, né, se parecer. Tira o dedinho, põe o dedinho do pé. Eu sei que, gente, sério, só eu mesmo. Mas esse é um dos meus apegos. Tenho vários outros. Por exemplo, tem uma coleção de bonecas. São 4 bonecas que eu ganhei. Eu nem lembro quantos anos eu tinha, talvez minha mãe lembre quantos anos eu tinha. Mas eu ganhei essas 4 bonecas. E o engraçado é que eu tenho 4 primas, irmãs. E eu dei um nome para cada boneca. E eu nunca consegui me desfazer dessas bonecas, porque essas bonecas são minhas primas. Vocês entenderam a afeição que eu dei para as bonecas? Elas representam as minhas primas. Então elas sempre estão ali. E agora, com as minhas filhas, eu tentei dar essas bonecas. Ó, tinha 3 anos, imagine. Eu tentei dar essas bonecas para as minhas filhas e elas não quiseram saber das bonecas. Falei, quer saber? Vou levar para minha mãe. Eu deixo lá, que eu deixo uma caixa de brinquedo lá na minha mãe. Eu deixo as bonecas lá. E pelo menos assim eu não mando embora. E quando elas quiserem brincar de boneca, tem boneca lá também. Beleza. Tá lá as bonecas da minha mãe. 2 já voltaram para casa. Vocês não têm noção da minha alegria de ver aquelas 2 bonequinhas na minha casa. Que eu já tenho 2 das minhas primas comigo. Não vou falar qual para nenhuma ficar chateada. Não vou falar qual. Mas 2 já voltaram para casa. Então, eu sou muito apegada à minha história. Muito apegada à minha história. Então, eu tenho bilhetinhos de amigas, eu tenho cartas de amigas, eu tenho um monte de coisa que para mim faz sentido, porque não é algo que me traz uma sensação ruim. É algo que me traz sensação boa. Eu não volto pro passado e fico vivendo no passado. É só algo gostoso que eu gosto ali de vez em quando parar e olhar. De relembrar a minha história. Nossa, olha como que eu fazia isso. Nossa, como eu fazia aquilo. Então eu sou muito apegada à minha história. Então tem muita coisa do meu passado que realmente eu guardo e vou guardar pelo tempo que eu puder. Não tem problema nisso. O problema é você guardar, por exemplo, cartas de ex-namorado e toda vez que você lembra que você tá com aquela carta, te dá um mal-estar. Isso não é legal. Se você sente preso a algo que você está guardando. Se você guarda algo que é uma herança de alguém, porque você se sente obrigado a guardar. Isso não é legal. Então é dessas coisas que você tem que desapegar. Do que não faz diferença na sua vida nesse momento, mas que por algum motivo ruim está fazendo você ficar com aquilo. Então, se te leva para o lado ruim, é momento de desapegar. Tudo bem? Tudo certo aqui? Vocês fizeram o print da minha macaquinha? Minha macaquinha linda. Amo, gente, sério. Amo de paixão essa minha macaquinha. Nunca dei nome pra ela, eu acredito que não, porque eu não lembro. Mas eu amo essa macaquinha. Amo, ela sempre tá comigo. Ela não me deixa. Ela até coça meu nariz, mas não me deixa. Então, gente, tarefa. Primeiro de tudo, um passo de cada vez. Segundo, destralhe. Tudo que você bate o olho e já não fez sentido, joga fora. Tira da tua frente. Terceiro, pense de uma forma com muito carinho no coração, muito mesmo. E nunca tenha um quarto da bagunça, uma gaveta da bagunça, um armário da bagunça. Elimine isso imediatamente da sua vida, tá? Tenham coisas que faz sentido para você, que vão fazer realmente diferença na sua vida. Um passo de cada vez, não esqueçam disso. E desapego com presença. Outra coisa, essas são as tarefas, tá? Desapego com presença, eliminar gaveta de bagunça, eliminar quarto da bagunça, eliminar os destralhes em um passo de cada vez. Depois disso, você vai pro desapego físico, tá? Presença. Essa é a palavra. Presença. Tá bom?
Uma coisa, quem ainda não tiver no grupo de alunos, tá lá no meu link da bio, pode entrar lá no link da bio, na Jornada do Desapego, grupo de alunos, tá? Entra lá no grupo de alunos. Se vocês forem fazer amanhã o desapego e realmente chegar na parte do desapego e se sentir mal por qualquer motivo, pare, tá? Se mantenham hidratados quando for fazer, estejam se sentindo bem no momento de fazer o real desapego. Não ultrapasse o limite do seu corpo, porque isso vai sim te trazer consequências, não só físicas, como emocionais também, porque isso pode te gerar uma trava de lá na frente e você acabar não querendo mais fazer aquele desapego. Lembra a procrastinação? O corpo vai te fazer algo para impedir você de fazer o que possa te machucar, tá bom? Qualquer coisa, me chamem, mandem direct, entrem no grupo de alunos, manda alguma coisa, se sentir mal por algum motivo, me fala e a gente vai tentar entender o que tá acontecendo, tá bom? Espero vocês amanhã. Amanhã, desapego financeiro. Eu vou pegar de leve, tá, gente? Não vou pegar tão pesado. Vou dar algumas diquinhas, tá bom? E muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui comigo. Tô muito feliz de estar fazendo essa jornada. E eu nem acredito que eu falei de desapego financeiro e entra essa moça linda da Equilibra. É você mesmo, quase. Bem na hora. Amanhã é desapego financeiro, tá bom? Hoje foi o desapego físico. Então, espero vocês amanhã. Estão ficando gravadas as outras aulas, tá? Estão ficando gravadas, eu vou deixar até segunda-feira. Segunda-feira, provavelmente, no máximo terça, que é o último dia, daí vai sair todas do ar, tá bom? Então, podem assistir, quem não assistiu pode maratonar, como disseram o Tatiflix. Pode maratonar, fiquem à vontade e qualquer coisa é só me chamar. Beijão, muito obrigada!